Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler os versículos 41 até o versículo 44. São apenas 4 versículos, mas de grande importância e valor à Igreja de Cristo. Lucas 19, do 41 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Até aí. Que o Senhor nos abençoe. Ouçamos agora uma música especial. Graça e paz, irmãos. Esse cântico fala sobre o nosso encontro com Cristo e sobre como Ele transformou a nossa vida, mudou a nossa sorte, né? E como o nosso coração é grato diante dEle com isso. Seu perdão, Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vive sem motivo, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Vive sem motivo, vive sem razão.
Gostaria de convidar as crianças para vir aqui à frente. Vamos orar por elas. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas crianças que estão aqui hoje. Te agradecemos pelas pessoas que estão aqui hoje, Senhor. Não foi os nossos pés que nos trouxeram aqui, nem os nossos carros, as conduções, ou qualquer coisa nesse sentido, mas o teu Espírito que nos moveu a vir à tua casa. Que nos moveu, Senhor, a trazer essas crianças, a trazer cada um aqui, e com certeza tu já estás trabalhando em nosso coração. Continua, Senhor, a fazer isso. Completa a tua obra na vida dessas crianças. Faz, Senhor, com que a mensagem anunciada a eles e anunciada também a esta casa, a essa igreja, sirva, Senhor, ao teu povo como bálsamo e como aroma suave a ti, que nos transforme, nos mude e que possamos, Senhor, ser transformados para a tua honra e a tua glória. Capacita, Senhor, aqueles que ministrarão a tua palavra para que sejam fiéis na transmissão. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto lido foi Lucas 19, versículo 41 ao versículo 44. E eu não quero que vocês percam de vista o que a gente cantou. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou. Até aí. Até aí, tá? Eu vou ler novamente o texto de Lucas 19, 41 a 44, para que a gente possa, à luz do que foi cantado, entender o motivo do choro de Cristo. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Essa mensagem é motivada tanto pela EBF que nós tivemos durante toda a semana aqui na igreja, e também pelo mês de agosto que se inicia, estamos no último dia de julho, e o mês de agosto é o mês de missões. Inclusive na programação está que a gente, os pregadores que o pastor colocou, vão tentar trazer mais mensagens nesse sentido. Então, aproveitando essa oportunidade, não poderia deixar de trazer algo nesse sentido, do sentimento de Cristo ao ver uma cidade que estava afastada dos caminhos dele. E diante desse sentimento também me vem à memória uma música que eu ouvi há muito tempo, de uma banda cristã chamada Metal Nobre, que numa das estrofes de uma canção deles diz: de longe eu vi alguém caído então, não tinha forças para caminhar. Eu vou fazer o impossível, deixá-lo não vou. Não me interessa se o pecado está no coração. Tenho a palavra de Cristo que traz salvação. Ele diz então que o metal nobre não vai se calar. É a música, certo? Mas essa frase, esse refrão dessa canção sempre me chamou muita atenção, porque o pecado, ele traz esse sentimento que é natural do pecado, né? O pecado, ele é abominável aos olhos do Senhor. E o pecado, ele traz esse afastamento para o Senhor, né? A palavra do Senhor vai dizer que o que traz essa separação
entre nós e o nosso Deus, é justamente o nosso pecado. E quando há o pecado, há revolta, há tristeza, há afastamento, e há tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um sentimento de Cristo para com o pecador, que é o contrário dessa raiva, dessa condenação. Isso acontecerá, tem data marcada. Nós não conhecemos. O Senhor diz que a segunda vinda é quando ele virá em condenação. Nós agora estamos no período da graça. E nesse período da graça, o Senhor expressa um outro sentimento para com o pecador. E é esse sentimento que eu quero tratar aqui hoje com os irmãos. O sentimento que faz Jesus olhar para uma cidade e chorar por ela. O versículo 42, ele, na sua tradução, certo? Ele é difícil de compreensão, é até difícil a gente ler. E dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Então eu fui atrás de outras versões para ampliar o nosso entendimento sobre isso, né? Na verdade, não muda nenhum do sentido, mas em outras versões vai se dizer: se conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Outra tradução ainda vai dizer: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Ou, Jerusalém, se hoje mesmo se soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Veja que tudo isso gira em torno do mesmo ponto. Na verdade, Jesus está olhando para Jerusalém, chorando e se lamentando, porque ele estava ali, em pessoa, e o Verbo que se fez carne, a salvação do mundo de todos os povos, estava agora em Jerusalém, e essa Jerusalém o rejeitava. A partir do versículo 43 e o versículo 44, Jesus vai expor o que vai acontecer com essa cidade. Que já no futuro, depois da morte de Cristo, no ano 70, depois de seu nascimento, ele vai ser invadida por Roma, Jerusalém. E Roma, pelo imperador Tito, ele vai destruir totalmente a cidade, arrasar ela completamente, e tudo que é descrito no versículo 43 e 44 é sobre essa invasão. Sobre ti virão dias que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão um cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que oportunidade é essa que Jesus está falando? É ele ali. Vocês não estão reconhecendo a oportunidade que vocês têm de salvação. E por conta disso, vocês serão punidos. Muito mais do que isso, Jerusalém vai ser a cidade que, na sua ira, vai pegar o Salvador e despejar sobre ele toda aquela dor que nós sentimos, que nós sabemos, que o leva até o Calvário. Então, como castigo também, por isso que Jerusalém provocará o Filho de Deus que veio para salvar, ela sofrerá essa punição. Mas perceba que, ao perceber isso, que Jesus está falando de um futuro e de uma punição que essa cidade receberá por conta da ira que despejarão sobre si, isso aumenta ainda mais a grandiosidade do que Jesus está sentindo neste momento, quando ele olha para essa cidade, a causadora de sua própria dor, que vai levá-lo à morte, e chora por ela. E se apieda dela, porque elas rejeitaram a salvação. Veja quão mau é o pecado. Veja qual é o sentimento de Cristo nessa situação. O sentimento que depois ele vai dizer: Senhor, afasta de mim esse cálice, porque ele não quer enfrentar aquela situação de dor e de morte, de afastamento, de carregar o nosso pecado. Mas ainda assim, ele faz a vontade de seu Pai. E naquele instante, de olho naquela cidade, ele chora por ela, porque elas rejeitaram o Salvador. E aí é inevitável a comparação, porque nós somos cristãos, somos filhos de Deus. E quantas vezes nós olhamos o pecador e choramos com ele? Quantas vezes você olhou para uma cidade caída
em todos os seus lados podres, seja de qual for a ordem de pecado, mas de toda a podridão do pecado que há na sociedade, que há no mundo, que há na política, seja em determinada área da sociedade, ou seja nela como um todo. Quando você olhou para uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus e sentiu tristeza, sentiu choro, tem alguém lá no portão. Volto para cá. Quando você olhou para uma cidade que está perdida, para uma alma perdida, e chorou por aquela pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. A gente chora quando é alguém próximo a nós, quando são os nossos amigos, quando são os nossos queridos, quando são os nossos familiares. Mas e quando é aquele que é o seu perseguidor? Quando é o seu opressor? Quando é aquele que carrega em sua ideologia, em seu modo de viver, coisas que agridem totalmente a sua fé? Quando são coisas que falam sobre você, até mesmo mentiras, que, na verdade, vão tirar de você, machucar você e muitas vezes até impedir que você adore ao Senhor. Ou que caçoam do seu jeito de viver, do seu modo de comprometer-se com a verdade bíblica, o seu modo de se comprometer com Deus. Como expressamos, então, esse amor de Deus na vida dessa pessoa? A gente vê, então, olhando toda a sociedade, todas as áreas dela, e nós nos revoltamos, é natural. Nós vemos pessoas que estão em dependência de drogas, nós vemos homossexuais, prostitutas, todas essas áreas da sociedade que estão marginalizadas, não no sentido de serem marginais, mas no sentido de estarem à margem da sociedade. E a gente muitas vezes se revolta pela pobreza, pela miséria, por todas essas coisas que afetam a sociedade como um todo, e a gente se revolta e cobra do governo. Como é que não se enxerga isso? Aqui há um ponto de tráfico de droga e todo mundo está vendo isso, a violência aumentando, a infidelidade aumentando nos casamentos, tudo isso se erguendo na sociedade, a podridão emergindo, e a gente sempre culpa as autoridades, porque não fazem nada, porque calam os olhos, porque há corrupção. Tudo correto. Pode-se até dizer que existe pobreza, miserabilidade ou qualquer coisa nesse sentido por conta dos políticos, por conta das pessoas que fecham os olhos, por conta da corrupção. Mas a gente tem que entender também que na primeira instância, antes disso tudo acontecer, existe o pecado. E o pecado gera a corrupção, gera o egoísmo, gera o ciúme, gera a inveja, gera todos os males que vão gerar dentro de uma sociedade, dentro de uma família ou dentro de qualquer coisa de nosso cotidiano, coisas que são visivelmente ruins. E nós então não devemos simplesmente olhar com revolta, ou com apatia, ou simplesmente passar por determinado local e orar por nossa segurança, e muitas vezes esquecendo de orar por aquele que está naquela condição. Não importa a razão, não importa a razão de como chegaram até ali, se foi por conta de uma cultura, falta de oportunidade, por conta de condições, onde foi que foram criados, onde que bairro nasceram. Tudo isso vem fruto, em sua primeira instância, de pecado. Porque no mundo sem pecado não haveria dor, não haveria miséria, não haveria pobreza, não haveria divisões, desigualdades e qualquer coisa desse gênero. Isso tudo passa a existir como consequências piores e piores de uma coisa mais ínfima, que na verdade é a fonte de todo o mal e que nos separa de Deus determinantemente, o pecado. E quando a gente olha nesse sentido, a gente vê quão distante nós estamos de sermos parecidos com Cristo. A gente vê tudo isso e a gente se revolta, a gente se acostuma, muitas vezes, né? Mas a gente não se entristece. A gente condena o pecador. Isso aí merecia a morte. Um negócio desse não deveria nem existir. Deveria existir mesmo não. O pecado não deveria existir. A pessoa deveria existir. E a pessoa deveria estar nos caminhos do Senhor. É esse amor que Cristo demonstra. Mas
por sermos tão diferentes do Senhor, muitas vezes a gente se assemelha muito mais com os fariseus. Com os fariseus que no seu significado do que era pureza, causavam segregação, se afastavam do pecador. E todas as vezes que Jesus foi censurado, muitas das vezes que Jesus foi censurado, não todas, né? Mas muitas das vezes que Jesus foi censurado foi simplesmente porque andava com os pecadores. E enquanto os fariseus, eles simplesmente se apartavam, corta esse lado da sociedade, não anda com eles, se ele se diz mestre, se diz Senhor e vai andar com os pecadores. Era assim o sentido de pureza do fariseu. Nós muitas vezes nos assemelhamos com eles, que simplesmente resolvemos virar o rosto, fingir que isso não existe, passar de lado e se preocupar com nós mesmos. Ou a gente se assemelha muito com Jonas, que ao ver o Senhor no seu mandato, vai evangelizar Nínive, a cidade que causou a cidade, a capital do país que causou a destruição de todo o reino de Israel. Jonas se revolta. Não, eles não podem ser merecedores da misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente age assim também, como se determinadas pessoas, por conta de determinados pecados que praticam, no nosso pensamento a gente age como se eles não deveriam ser merecedores da misericórdia de Deus. A misericórdia de Cristo não é assim. Em vez de segregar, separar, causar divisão, a misericórdia de Cristo une, ela abrange, ela contempla, ela diz: nós somos uma família, somos um corpo, e faz com que aquele pecador seja restaurado, inserido, enxertado na videira verdadeira que é Ele mesmo. A pureza do Senhor Jesus, o amor que Ele demonstra, não condena como Jonas fez. Pelo contrário, é tão contagiante a pureza de Cristo, que permite com que Ele ande com os pecadores, mas Ele seja a influência. E pelo modo como Ele vivia, como Ele falava, aquilo que Ele demonstrava, o se importar, o amar, o se basear no que Cristo fala, o que Deus mandou, e obedecer à palavra de Deus. Não fazer o que eles faziam, de modo algum, Cristo não pecou. Mas andando com eles e sendo diferente deles, Cristo contagiava com a sua pureza e os chamava ao arrependimento. Ezequiel 18, versículo 32 diz: não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 33, versículo 11 diz: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Para quem Deus estava dizendo isso? Você pode dizer: não, esse versículo é só para o povo de Deus. Se fosse só para o povo de Deus, não cabia para você, meu irmão, porque aqui é o povo de Deus, era só o povo judeu. Mas nós somos do povo gentil, e a graça nos alcançou. Porque o Senhor disse isso a nosso respeito, de que Ele não se agradava de que o perverso, eu e você, simplesmente morrêssemos e fôssemos destinados ao inferno. Mas, pelo contrário, que nós nos convertêssemos, nós nos arrependêssemos dos nossos caminhos e passássemos então a ser parte do povo de Deus. E é isso então que o Senhor nos manda fazer igual, porque Cristo veio buscar e salvar aquele que estava perdido, para sermos incluídos, todos, para que aqueles que estão perdidos também sejam incluídos no seu corpo e passem então a fazer parte do corpo de Cristo. Jesus chora aqui no texto de Lucas, porque Ele conhece a condenação. A condenação que Ele fala aqui como punição justa, não perca isso de vista. Como punição por conta de terem matado o Salvador. Cristo chora por conta dessa punição. E Ele não veta a punição, Ele é justo. Ele não pede para que eles não sejam punidos, Ele é justo. Precisa haver a punição,
mas ainda assim seu sentimento ele expressa a tristeza e a aflição por aqueles que não se arrependeram de seus maus caminhos. E nós, quando vemos as pessoas, aquela alma perdida, e nós sabemos a punição, eles não conhecem, ao menos não como nós conhecemos. Nós temos a palavra profética, a Bíblia, nós sabemos o que o pecado é capaz de fazer na vida do ser humano. É capaz de trazer morte, e não simplesmente uma morte física, como se a morte física fosse pequena. É uma coisa grande, mas muito mais do que isso, uma morte eterna, dor eterna, aflição eterna. Você pedir a morte e não obtê-la, porque não tem fim, um sofrimento eterno, no lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos, os inimigos de Deus, ser tratado como inimigos de Deus, merecedores da ira. E a gente conhecendo então tal punição, vai ficar calado, não vai fazer nada, não vai olhar o pecador e se entristecer daquela condição. Devemos pregar o Evangelho. E se há rejeição, isso deve dilacerar o nosso coração, justamente por reconhecer quão grande é essa rejeição. É isso que Jesus nos ensina aqui. Alguns exemplos da Bíblia nos mostram isso também. Eu acabei de citar Jonas com relação a Nínive, uma cidade condenada, que o Senhor se apiedou dela. Há também Manassés, o pior rei da tribo de Judá, do reino de Judá. Aquele pelo qual, embora tenha vindo depois Josias e tendo feito uma grande reforma em Israel, Deus disse: não retirarei a condenação de vir à Babilônia por conta dos pecados de Manassés. Porém, Crônicas nos diz que Manassés se arrependeu. E o Senhor o aceitou. O Senhor converteu toda a cidade de Nínive. O Senhor converteu Manassés. O Senhor converteu Paulo. Saulo, aquele que perseguia os cristãos. Aqueles que Jesus vai dizer: você está me perseguindo por quê, Saulo? E matava o povo de Deus. O Senhor converte esse homem. Existe então algum pecado que não seja pequeno ou grande demais para que o Senhor não possa salvar, perdoar? Há algum pecado que o Senhor não tenha, que o sangue dele não tenha poder para salvar? O Senhor se apiedou de você. E você não pode dizer em momento algum que você tinha algo bom dentro de você pelo qual Deus fez você ser salvo. Não, eu tinha pouco pecado, por isso que o Senhor me salvou. Era um trabalho fácil, né? Era só limpar um pouquinho aqui, só bastava algumas gotinhas de sangue. Não foi assim. Você nem era da árvore inicial, você foi enxertado. Você faz parte dos gentios, um povo que estava destinado à ira. Você estava num mundo caído. Você, como qualquer outra pessoa, embora talvez você possa dizer: não, mas eu não cometi nenhum desses grandes pecados. Não matei, não roubei, não estuprei, não fiz nada que merecesse a cadeia. Mas o que você fez já foi merecedor da morte eterna. E não há punição maior do que essa. O Senhor se apiedou de você. E o que o Senhor nos ensina é: se apiede das outras pessoas. Quando você estiver voltando para casa aqui, eu garanto a você, você vai encontrar em alguma esquina algum homem, alguma mulher, embora qualquer um diga que é outra coisa, mas eles são homens e são mulheres, que estão vendendo o seu corpo. Talvez você encontre pessoas que estão reunidas usando drogas. Você talvez encontre pessoas, talvez não hoje, mas em algum momento, você passando, você vai ver pessoas revirando o lixo para encontrar algum sustento. Ore por essas pessoas. Embora talvez você não tenha oportunidade de falar do amor de Deus para elas, reconheça que elas estão afastadas do amor de Deus e ore por essas pessoas. Não ore simplesmente por você por medo de ser assaltado. E se você for assaltado, ore por quem lhe assaltou. Tenha piedade deles também, porque eles estão afastados dos caminhos do Senhor. E foi esse mesmo sentimento que Cristo demonstrou na cruz, quando estava pendurado, em total dor. Ele olha para aqueles que riam dele e que causaram toda a dor e diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. É disso que nós estamos falando, de amar o pecador,
abominar o pecado, porque Deus abomina o pecado, mas amar o pecador a ponto de se aproximar dele. Então, orar por eles, expressar esse mesmo sentimento, não é fácil. É uma luta. Você precisa aprender. Então, ore por você, para que você aprenda isso também. Sinta a dor por uma alma perdida e faça o possível para poder resgatar essa alma. Se tem oportunidade, não a deixe passar. Ele precisa de Deus mais do que você. E se ele rejeita, chore e continue orando por essas pessoas. Comprometa-se com a pregação do Evangelho, porque é essa mensagem que vai transformar essa vida. E a palavra de Deus diz ainda em Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aquela alma é importante. Vale mais que o mundo inteiro, é isso que o Senhor nos diz. E a festa no céu, quando esse pecador se arrepende. Houve festa no céu, quando você se arrependeu e entregou sua vida a Cristo. E o Senhor chama você para anunciar o Evangelho, para quebrar as barreiras sociais e anunciar o amor de Cristo e se comprometer com essa mensagem. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nisso, que não é fácil, mas com Cristo nós somos capazes. Ele nos chamou para isso. Amém.